Junta-se em direto dos estúdios do Porto, Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP. Olá, Ricardo, boa tarde. O Olá, boa Ministro, tarde. como vemos, nega o envolvimento. O Primeiro-Ministro já disse que mantém a confiança no governante. Achas que o caso fica por aqui? Vamos por partes. Há aqui, em primeiro lugar, que apurar se, na verdade, durante este inquérito, Vasco Brazão terá dito aquilo que agora se supõe que ele terá dito, isto é, que esta ação de encobrimento chegou aos ouvidos do Ministro da Defesa. Em segundo lugar, e apurando-se que ele, na verdade, terá dito isto no inquérito, é depois preciso apurar se aquilo que ele disse é verdade, porque temos, neste momento, duas versões absolutamente opostas. A versão que terá sido dita por Vasco Brazão nesse inquérito, de que o Ministro saberia desta operação de encobrimento, e depois as declarações do Ministro da Defesa, dizendo que isso é totalmente falso. E, portanto, há aqui uma palavra contra a outra, terá que ser feita, eventualmente, uma acariação no caso de se chegar à conclusão de que essa denúncia foi feita. E depois, então, perceber exatamente qual é esse grau de conhecimento do envolvimento. A ser tudo isto verdade, isto é, a ser verdade que o Ministro da Defesa teve conhecimento desta ação de encobrimento, mesmo que não tenha feito nada, ou se calhar por não ter feito nada, isto certamente que, em termos políticos, levará imediatamente à sua demissão. Eu diria até que é mais grave ainda no momento em que o Primeiro-Ministro vem lhe dar cobertura e vem dizer que não há nenhuma razão para quebra de confiança. Esta questão é uma questão que chega até para além do próprio Ministro da Defesa, porque há aqui realmente não apenas uma questão de lealdade, há aqui uma questão do normal funcionamento do sistema que garante um Estado de Direito. E numa matéria tão sensível como esta matéria militar, seria muito grave, seria gravíssimo, para usar a expressão utilizada pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, Marco António Costa, que todas estas suspeitas viessem a confirmar-se. Mas caso esta informação seja e venha a confirmar-se, o que o Major disse perante o juiz de instrução criminal é que deu conhecimento através de um memorando. Portanto, isto significa que haverá provas disso. Sim, haverá provas, eventualmente, desse memorando, mas, por aquilo que nós sabemos dessa denúncia, para além da existência desse memorando, houve um telefonema de que há pelo menos duas testemunhas feito em cima desse memorando para o Ministro da Defesa, que viria comprovar ainda mais aquilo que era a entrega do próprio memorando. Porque o Ministro da Defesa até se poderia escudar nisso, isto é, foi entregue o memorando ao chefe de gabinete, mas o chefe de gabinete poderia ter não levado ao conhecimento do Ministro essa mesma informação. Mas por aquilo que terá sido dito durante este inquérito, para além da entrega do memorando e imediatamente a seguir teria sido feito um telefonema ao Ministro e, portanto, não há aqui sequer a possibilidade de ter havido aqui uma interrupção neste elo de comunicação entre a denúncia da ação de encobrimento e o conhecimento do Ministro. E, portanto, mas mesmo que, imaginemos que esta informação do telefonema não era verdade, mas se fosse verdade, ou se for verdade que houve esse memorando e que esse memorando chegou às mãos do chefe do gabinete do Ministro da Defesa, isso será já suficiente para, do ponto de vista político, de retirar toda a possibilidade de continuação de Azeredo Lopes no seu cargo. Este é um caso que já tem mais de um ano e fica, de alguma forma, também pontuado por algumas declarações do Ministro e algumas delas pouco esclarecidas. Por exemplo, em relação à entrevista que deu ao Diário de Notícias e à TSF, em que dizia que não sei se alguém entrou em tanques, no limite pode não ter havido furto, que depois no Parlamento foi de resto questionado, mas acabou por nunca desenvolver o que queria dizer exatamente com isto. Há aqui muitos aspectos que ainda não foram nem de perto nem de longe esclarecidos. Esta história está muito longe de ter chegado ao fim. Há certamente aqui protagonistas que nós ainda não conhecemos e que poderão, mais tarde ou mais cedo, vir a ser envolvidos, porque é muito pouco plausível que esta ação de encobrimento tenha acontecido sem um envolvimento de altas patentes das Forças Armadas. E, portanto, esta questão certamente que terá uma abrangência que neste momento ainda não é sequer reconhecível. E depois pode haver também aquilo que são pontas soltas relativamente à própria narrativa de todo este caso. E a forma cautelosa como Azeredo Lopes sempre se referiu a este caso e a omissão por desconhecimento na sua versão dos factos que estariam à volta deste processo são muito indiciadores de um controlo muito pouco apto para uma matéria com esta delicadeza, porque dificilmente nos conseguimos
conseguirão explicar a nós cidadãos. Em primeiro lugar, que um acontecimento deste género tivesse ocorrido sem que altas patentes militares tivessem estado ao conhecimento delas, e depois que não houvesse também, por cima dessas altas patentes, um conhecimento político que, das duas uma, ou na verdade era suficientemente incipiente para ter sido deixado apenas na esfera judicial, ou então a ter acontecido, que é agora aquilo que esta denúncia vem colocar a nu, imediatamente tem uma repercussão que já não é apenas ao nível da estrutura hierárquica das Forças Armadas, é claramente ao nível político e ao nível, neste caso, do Ministro da Defesa como titular desta área. Ricardo, muito obrigada pelos teus comentários neste jornal. Obrigado.